Por exemplo, tem gente que ainda não consegue, que manda a atividade, e às vezes não dá certo enviar as fotos da atividade e manda só o nome. Aí eu coloquei a observação lá, tá certo? Que não estava dando para ver a observação que era necessária. Oi, Gabriel. O Gabriel Aqui eu vou fazer a correção, né? Tia, eu fiz, só que eu não mandei, não. Ok. Eu fiz hoje e mandei hoje. Muito bem, Caio. Também mandei. Pronto. Eu sei que tem gente que não está mandando, tá certo? É interessante que todo mundo mande a partir de agora. Quem já está mandando, continue, tá certo? Eu sei, Miguel. Vamos lá. Ok, Samanta, eu vi todas, tá certo? Que vocês tinham mandado. Quem mandou, eu vi e comentei lá. Abra o livro de vocês na página 120 para nós fazermos a correção daquele texto que nós lemos ontem, tá? Sobre a lenda que nós lemos ontem. Lá na página 120. Quem já está com o livro na mão, pode ler para mim a primeira questão, por favor. Eu, tia, por favor. Pode ler. Tá. Vou começar. Como você pode perceber, do mesmo modo que as lendas indígenas, as lendas africanas também apresentam elementos fantásticos e sobrenaturais. Que elementos desse tipo podemos identificar na lenda de Oxóssi? Pronto. Já ouvi escrito assim: possuem várias crenças e diversos guerreiros. Isso. Posso falar a minha? Correto, Simon. O que mais que vocês colocaram? Posso falar, tia? Pode, Gabriel. Um pássaro gigante, feitiços, oferendas e... pássaro gigante, feiticeiros, oferendas e feitiços. Pronto. Então, qual é os elementos fantásticos? Tia, eu vi escrito crenças e guerreiros, tia. Tudo bem? Tudo bem, Simon. Eu mandei... Várias crenças e diversos guerreiros. Eu escrevi elementos sobrenaturais. Tia, Pode falar, amiga. eu escrevi elementos sobrenaturais e crenças e guerreiros e feitiços. Ok, está certo. Então, vocês poderiam colocar qualquer uma das coisas que os colegas de vocês falaram, colocaram. Os feitiços, o pássaro gigante, tá certo? Oferenda. As oferendas. Vocês viram que tinha feiticeiro no texto. Então, vocês poderiam colocar isso, o pássaro, né? As feiticeiras, os feitiços, as oferendas. Todas essas coisas são coisas fantásticas, né? Segunda questão. Quem pode ler? Não, gente, eu vou fazer... Oi. Posso ler? Pode ler, Ana Luísa. Certo. Como vimos, a festa dos iames acontecia no pátio, à frente do palácio de Olofim, quando de repente um enorme pássaro pousou. De acordo com o texto, podemos afirmar que, ao pousar, A ave quebrou o telhado do palácio. B. As penas do seu rabo ficaram sobre as pessoas. C. As suas patas tocaram o chão. D. O pássaro ficou olhando para as pessoas que estavam na festa. O que vocês marcaram? Tia, eu marquei a D. Eu marquei a D, tia. Eu marquei a D. Digam no chat, pessoal. A resposta, eu tô vendo aí que algumas pessoas marcaram D, né? E algumas pessoas marcaram B. Ou foi uma pessoa que marcou B, que foi a Samanta. Resposta correta, letra B, tá certo? Letra B? B. Ah. Terceira questão. Leia a passagem a seguir. Posso ler?
Pode ler. Para entender os textos e ler detalhadamente, muitas vezes precisamos fazer uma leitura bem atenta, observando com cuidado as minúcias. De acordo com esse trecho do texto, podemos supor que o enorme pássaro pousou sobre o palácio e lá ficou imóvel. No entanto, uma leitura atenta dessa lenda nos permite afirmar que a ave se moveu durante a narrativa. Explica seus palavras como podemos perceber esse movimento no texto. Aí Tia, eu pode escrevi. dizer? Falar, tia. Pessoal, o Tia. Miguel tá falando. Quando o Aí eu Miguel tá falar, aí vocês falam. Tia, Tia, não posso- sei se mas eu escrevi pelas minúcias. Pelas minúcias do texto. Pronto. Posso falar Pode minha? falar. Pode falar, Eu botei. Gabriel. Eu botei. Quando o narrador disse que o pássaro voou para a direita e para a esquerda. Perfeito, Gabriel. Tia, eu posso dizer? Professor, eu posso falar? Tia, a minha tá certa, olhei no chat. Caio fala, depois Taimo. Olha no chat, ali a minha. Tia, olha aí no chat a minha também, pra ver se tá certa. Tia, posso dizer a minha, tia? Pode dizer, Taimo. Quando está voando e chega ao palácio, quando olha para as pessoas da festa e quando cai após ser atingido pela flecha de Oxotocan Xoxô. Ok, Taimo. Ok, Caio. Ok, Maiane. Essa resposta, pessoal, era como se fosse pessoal, porque ela é como se fosse, não, ela é pessoal, porque está pedindo para você explicar com as suas palavras. Então, você poderia colocar qualquer parte do texto que falasse sobre essa movimentação do pássaro, tá certo? Tia, eu coloquei assim, ó. Pelo menos que o texto que afirma que voou à esquerda e à direita. Pronto, perfeito. Ok? Tá ok, Miguel. Agora vamos lá para a questão 4. Como é uma questão de marcar, vocês colocam a opção que vocês marcaram no chat, ok? Eu vou olhar aqui quem está online, que ainda não leu, e vou convidar para ler, tá certo? Começar aqui pelo João Vitor. Pode ler a quarta questão, João Vitor? Posso, tia? Leia aí para mim, por favor. De acordo com o texto, o rei ordenou a liberdade dos 3 caçadores que não conseguiram vencer o grande pássaro. Em retribuição, o Xoxa, esse caçador oferece-lhe 12 búzios sobre essa oferta. E correto afirmar que A não tinha muito valor para os caçadores, B eram usados pelo babalão, por isso era valioso, C pode ser visto como presente valioso, D valioso mesmo que suas flechas. Vocês marcaram o quê? Pronto, eu estou vendo aqui no chat, certo? A Tia, resposta cadê? correta é C. C, pessoal, tá certo. Quem marcou C está correto, tá certo? C de Caio? C de Caio. Agora, Clara. Eu estou seguindo o chat, tá certo? Maria Clara Cavalcante, pode ler a 5? Uhum. Pode ler. As características dos orixás os aproximam dos seres humanos, pois, como nós, eles possuem sentimentos e agem de acordo com eles. Assim, sentem raiva, amor, compaixão, orgulho, etc. Essas características sentimental é muito comum nos personagens das lendas em geral, justamente por causa da
função educativa que esses textos possuem. Pensando nisso, responda as questões a seguir. A. Que sentimentos você atribuiria simultaneamente aos 4 caçadores? Pronto. Quais sentimentos a gente observa que os caçadores eram? Como os caçadores eram? Eles possuíam coragem e generosidade. Coragem e valente. Eles eram corajosos e valentes. Pronto. Tia, eu coloquei coragem por se voluntariar e tentar matar o pássaro e generosidade por recompensarem o Xotocanchoxô Pode após... falar minha resposta? Pronto, tá correto. Pode Simon. falar minha resposta? Pode, cara. Alegria porque eles vieram e tristeza porque todos erraram. Mas, realmente eles sentiram isso. Mas eles, quais eram as características que ele tinha, Caio? Eles eram o quê? Eram corajosos? Corajosos. Valentes. Valentes, muito bem. Agora, deixa eu ver aqui no... Caio, pode ler a letra B, por favor? Letra B da questão. Professor, eu fui me mutar sem querer sair da chamada. Sem problemas. Pode ler a B? Tia, eu posso ler? Tia, posso ler? Eu tô seguindo a chamada, tá certo? A chamada aqui, o chat, na verdade. Mas pode ler, certo? Pode ler, Gabriel. Olofim, o rei de Ife, pode ser visto como um homem piedoso, justo e grato às pessoas que a ajudam. Com suas palavras, explique por que essas características podem ser atribuídas a esse rei. Eu coloquei, pois ele é muito generoso, pois ele soltou os caçadores e cumpriu a sua promessa de dar metade da fortuna dele. Tá, Eu posso falar o Tia, Tia, eu escrevi diferente, tia. Ó, por satisfazer seu povo e por convidá-lo sempre a grandes eventos. Tia, eu posso falar o que eu escrevi assim, ó. Maiane, depois Miguel. Porque os povos que tratavam as flechas de ferro, que se não acertassem, as flechas matassem eles. Só que só os prenderam. Não os mataram, não tiraram a vida. Pronto. Miguel? Eu escrevi porque teve piedade dos 4 caçadores, por não ter tirado as suas vidas. Exatamente, correto. Tia, eu escrevi... A forma que escrevi está errada por satisfazer seu povo e por convidá-lo sempre a grandes eventos. Não está errado, Tânia. Maria Tá Clara? correto? Tá correto. Qual questão é? Você vai só completar, tá, Taima? Clara, pode falar. Porque ele foi bondoso com o Xotancoxoxô. Porque ele... Pronto. Caio? Professora, eu botei uma coisa que não faz sentido porque eu li e entendi outra coisa. Pronto, foi só corrigir. Agora, certo? Pois por Tinha quê? uma pergunta. Correto, Miguel, a sua. Uma pergunta, tia. Pode fazer. Eu ainda preciso mandar atividade, porque a tia tá vendo, né, que eu já fiz o dever, mas eu tenho que mandar mesmo assim? Não, essa atividade que a gente está corrigindo agora, Miguel, como você está participando, não precisa você me mandar, mas é interessante que as outras, tá certo? Você me mande, antes da gente fazer a correção, ok? Ok. Pronto. Então, por que é que o rei pode ser considerado bondoso? Porque ele convidou o povo, né, para a grande festa, ele não matou os guerreiros, ele soltou os guerreiros, ele cumpriu a promessa ao Oxóssi de dar metade da... Pode repetir? Posso.
ele deu. Vou colocar. Caio, eu vou escrever no chat, tá certo? Certo. E enquanto eu escrevo no chat, outra pessoa pode ler aí, deixa eu ver. Fabrício. Quem é que tá usando esse nome? Fabrícia. Pronto, vou passar para o próximo. Quem está usando esse nome? Francisco Francélio. Posso ler? Cecília. Pronto, Cecília. Lê aí a sexta questão, por favor. Pronto, a Cecília não quer ler. Posso ler? Pode, Caio. Leia aí. É para ler a sexta questão, né? Quer para ler? Mesmo, esqueci. Pode ler, Caio. Caio? Me esqueci o que é para ler. Me esqueci. Sexta questão. A sexta questão, ok. Cada orixá possui ainda uma série de símbolos que hoje identificam. São cores, comidas, cantigas, rezas, ambientes, locais, horários e etc. Entre os símbolos abaixo, qual deles poderia representar melhor o orixá Oxum? A. Uma fogueira. B. Um arco e flecha. C. Um pássaro. D. Um búzio. Eu marquei a B. Eu marquei um arco e flecha, que inclusive está marcado, na verdade. Ele já meio que está destacado aqui na opção C. Tia, mutaram a senhora, tia. A senhora está muda. Fui eu mesma que desliguei para não atrapalhar, certo? A resposta correta é a letra P, ok? Ela, inclusive, está destacada, na verdade, tia. Não está destacada aqui. Está destacada, mas eu vou explicar o porquê. Professora, eu acho que essa pergunta devia ser pessoal, sabe por quê? Porque tá falando qual representar melhor. Era para ser pessoal, cada um ter sua resposta, não é? E todos tinham certo. Ter uma canção. A letra B, a correta. Que chorar. Ok? Letra B. Vou mandar aí a questão, a opção B, tá, Márcia? Pronto, gente. Tá, eu vou te explicar porque é que está destacado. Realmente está destacado. Mas não é porque eles fizeram, quem fez o livro destacou para que vocês soubessem a resposta, tá certo? Tá destacado porque arco e flecha antes tinha hífen, tá certo? Tá marcado de amarelo para indicar que é o novo acordo ortográfico, ok? Que agora não existe mais hífen. Certo? Certo. Aí antigamente era usado o hífen, mas o novo artigo diz que não se usa mais hífen. Nessa palavra. É por isso que está marcado. Agora, pessoal, nós vamos passar lá para a página 122, que é um assunto muito importante, tá certo? Que vocês precisam prestar atenção, porque ele não é interpretação de texto. Essa atividade não é um texto para ser interpretado, tá bom? É gramática, ok? Miguel, a aula termina 4h35, certo? A minha termina 3h55. Vamos lá, eu vou começar aqui, tá certo? Para vocês entenderem sobre o que é que a gente vai falar, porque nós vamos falar sobre os tipos de texto que existem. Ok, Miguel, sem problemas. Tá certo? Sobre alguns tipos textuais. Vou seguir o chat, tá certo?
Então, vocês só ligam o microfone agora, pessoal, quando eu for chamando vocês para ler, tá certo? Quem não quiser ler, vai me avisando aí no Posso chat. começar? Eu vou usar o chat, a ordem que o meu chat aqui aparece, ok? Vamos lá, cada um vai ler um parágrafo, ok? Começar aqui pela Ana Luísa. Leia aí o primeiro parágrafo, por favor, Ana Luísa. Vou deixar, pessoal, vocês lerem, tá certo? Oi, tia. Página 122. Certo. Tipos e gêneros sexuais. Não é necessário nos aprofundarmos muito em estudos teóricos para percebermos que no nosso dia a dia estamos cercados de textos. Eles estão por toda parte, transmitindo informações, influenciando nosso comportamento, repassando histórias, oferecendo produtos, expressando sentimentos, etc. E etc. Ok. Samantha, segundo parágrafo. Com um pouco mais de atenção, vemos que agrupamos vários textos em torno de um nome, digamos, comum. Essa relação é fundamental para a nossa vida, seja na escola, seja em casa, seja na rua, seja no futuro. Ok. Gabriel. Refletindo um pouco sobre os textos que lemos neste capítulo, por exemplo, dizemos que as lágrimas de Potira e Oxóssi são textos classificados como lendas. Pronto. Márcio. Como vimos, as lendas apresentam algumas características estáveis. Por exemplo, são textos que refletem a cultura de um povo. Apresentam personagens mágicos como Oxóssi e Potira. Fazem parte do imaginário popular. Ao lermos um texto que apresenta essas características, e podemos dizer automaticamente que se trata de uma lenda. Assim, classificamos inúmeros textos como lendas. A história da caipora, do boto, da mula sem cabeça, do lobisomem. Perfeito. Mariana. Da mesma forma, quando nós deparamos com um texto cujos personagens são animais que agem como seres humanos, para nos passar alguns ensinamentos, podemos dizer que estamos diante de uma fábula. Vários textos são classificados como fábulas: a raposa e as uvas, a cigarra e a formiga, a lebre e a tartaruga, o leão e a raposa. Perfeito. Maiane. Quando você passeia pelas ruas e avenidas da sua cidade, principalmente nos sinais de trânsito, certamente encontra pessoas distribuindo panfletos da mesma forma que as lendas e as fábulas. Os panfletos também têm suas características. São distribuídos gratuitamente pelas ruas, trazendo as ofertas de algumas lojas. Geralmente são impressos em pequenos papéis, etc. Miguel. Cada gênero apresenta características específicas. Por essa razão, sabemos identificar facilmente vários gêneros. Uma lenda, uma fábula, um panfleto, uma lista de compras, uma receita de bolo, um hot-dog, um recado e um e-mail, uma carta e uma notícia, um poema, um artigo
e no artigo de jornal, etc. Portanto, os gêneros são os textos. Pronto, perfeito. Monique? Dentro dos textos, os elementos linguísticos que os compõem se organizam de determinados modos, tanto nas fábulas quanto nas lendas. Encontramos, por exemplo, personagens mágicos que agem. Potira e Itajubá se uniram, o leão exigiu. Em um espaço, na beira do rio, na tribo, no palácio, na caverna, e em um dado tempo. Era uma vez, numa época distante, quando os europeus ainda não haviam chegado. Certo dia. De maneira simples, quando encontramos essas estruturas em um determinado texto ou em parte dele, estamos diante de um tipo textual, a narração. Nara? Nara? Pedro? Marcel? Peraí, tia, que eu tenho que fazer um negócio aqui. O Pedro vai limpar o chat. O Pedro vai limpar o chat. Ronald? Ronald Monteiro? Os tipos textuais. Tia, onde é que eu tenho que ler? Existem, né? Os tipos textuais são os modos como os elementos linguísticos do texto. Hã? Os tipos textuais são os modos como os elementos linguísticos de um texto podem se organizar. Simon? Vou ler. Injunção, tia, ou existem? Aqui. Existe. Certo. Existem basicamente 6 tipos textuais: injunção, descrição, narração, relato, exposição e dissertação ou argumentação. De maneira simples, poderíamos defini-los deste modo. Pronto. Vamos aí só dar um tempo para eu explicar, depois a gente continua a leitura com quem ainda falta ler, tá certo? Basicamente, tudo isso aí que vocês leram é explicando que existem vários gêneros textuais. Como, por exemplo, as fábulas que a gente estudou, Lendas, as lendas que a gente estudou agora, por matérias exemplo, visuais, manchetes, manchetes, até uma receita de bolo é um gênero textual, ok? poema, poesia, soneto, prosa. Tudo isso são tipos textuais. Até uma bula de remédio, aquele papel que vem dentro do remédio, aquilo é o gênero textual. Então, gênero textual, eu quero que vocês entendam isso, a diferença de gênero textual para tipo textual. Gênero textual são vários tipos, são qualquer gênero, como o Taigo falou. Prosa, poema, poesia, uma lenda, uma fábula, uma receita de bolo, uma bula de remédio. Qualquer um desses textos, todo texto é um gênero textual, ok? Agora, o que vocês vão ver aqui são os tipos textuais. É importante que vocês entendam e percebam que existem apenas 6 tipos textuais. 6 tipos textuais. Agora, gênero textual são uma infinidade de gêneros, ok? Tipos são apenas... Mas, tia, qual é a diferença de gêneros textuais para tipos textuais? Galera, tipos textuais, por exemplo, o colégio acabou de mandar uma mensagem. Uma receita de bolo, por exemplo, Taimo, é um gênero textual, ok? Mas esse gênero textual, ele tem uma função. O gênero textual receita de bolo. Qual é a função dele? Para que a gente usa a receita do bolo?
Podemos fazer um bolo, né? Seguindo as instruções que ele nos dá. Exatamente. Entendeu? Então, esse gênero textual, que é a receita de bolo, o gênero dele é receita de bolo, mas ele tem um tipo. Qual é a função dele? Como você falou, a gente usa a receita de bolo para aprender, para seguir aquelas regrinhas, entre aspas, e fazer o bolo. O tipo desse gênero é um texto, a gente chama ele de injuntivo. Ou seja, é um texto onde eu aprendo alguma coisa. Assim também os manuais. O manual é um gênero textual, mas ele tem um tipo. Qual é o tipo dele? É um texto injuntivo. Agora, vocês vão ver aqui esses tipos, para que vocês possam conhecer, tá certo? Como só faltam aí 6 minutinhos, eu vou ler para que eu possa explicar para vocês, para que vocês consigam fazer a atividade, ok? O primeiro tipo aí que a gente vai ver os textos, a injunção. É um tipo textual que permeia gêneros que fazemos alguma ordem. São textos em que o emissor procura agir sobre o receptor, fazendo com que adote determinados comportamentos, como ocorre frequentemente nas receitas e nos manuais. Então, receitas e manuais são gênero. Qual é mais o tipo desses textos? É injuntivo. O tipo é injuntivo, mas o gênero é injunção. Não, o tipo é injunção, tá certo? Ou injuntivo. E o gênero é o próprio nome, receita de bolo ou manual. Entendeu, Taima? Certo. Se eu perguntar o gênero, você vai dizer uma receita de bolo, um manual. E qual é o tipo desse texto? O que é que ele usa? A injunção. Ok? O gênero, não, nada. Agora vamos lá para a descrição. Registra características de pessoas, lugares, objetos. Os anúncios de vendas de imóveis nos jornais, por exemplo, são textos descritivos. Porque os tipos de texto descritivo são aqueles que descrevem alguma coisa. Ok? Bota a câmera, professor. Ok, pessoal? Aí. Entenderam? Estava desligado. Desculpa. Ok? Aí o outro tipo, a gente já viu introdução e descrição. O próximo é a narração. O texto narrativo é o relato de fatos imaginários feitos por um narrador, o desenrolar de uma trama de ações. Esse relato envolve personagens, normalmente localizadas no tempo e no espaço, sem caráter ficcional. Tem caráter ficcional. Então, o texto narrativo são aqueles textos que narram alguma história, como, por exemplo, os contos de fadas. São textos narrativos, porque narram uma história de ficção, ok? Aí eu tenho aí também o relato. O relato é muito semelhante, é muito parecido com a narração. Compartilhado basicamente as mesmas características, mas com o detalhe. Enquanto a narração é ficcional, o relato é baseado em fatos reais. Então, o texto narrativo e o relato são parecidos. Só que o texto narrativo, ele narra fatos de ficção, que não são verdadeiros. E o relato narra fatos verdadeiros, fatos reais, ok? Aí vou ter aí também na página 124 a exposição. É a explanação de informações, é um tipo textual que permeia textos cuja função principal é informar. Como, por exemplo, a notícia de jornal. As notícias que saem na televisão, as notícias que saem naquele jornal, o jornal mesmo de papel, são textos expositivos, porque estão expondo informações. Tia, os tipos textuais são os tipos de texto. Aí o gênero textual tipo, como ele é feito, não sei explicar o que é um gênero. O gênero é a forma que aquele texto foi escrito. Fábula, receita de bolo, lenda, mito, ok? Manchete. Isso. Os gêneros são
basicamente, praticamente como se fossem infinitos, são vários. Os tipos não, só são 6. Todo gênero textual está dentro de um desses tipos, ok? E o último, para a gente terminar, é a argumentação. É o tipo textual predominante em textos cujo objetivo maior é a defesa de ponto de vista. Essa defesa é feita por meio de ideias, argumentos e visa convencer ou persuadir o interlocutor. Na próxima aula, quando eu for fazer a correção dessas atividades, tá certo? Eu falo um pouco mais sobre esses tipos textuais, porque é importante que vocês aprendam, porque é um assunto que vai cair na prova, tá certo? De vocês, quando vocês forem fazer, é um assunto importante. Então, pessoal, Tia, qual é a página de casa? Página 125 até a página 125, 126, 127, 128 e 129. Ok. Né? Diminui um pouquinho. Tá certo? Parem de brigar nesse chat, porque vocês sabem que a aula está sendo gravada, o chat também está sendo gravado. Então, se eu fosse vocês, eu pararia de usar o chat para brincadeiras, ok? E usaria o chat para tirar as dúvidas de vocês. E ontem mesmo, na reunião, reclamaram. E brigam no chat, tá certo? A aula está acontecendo, a minha e a dos outros professores. Deixem essas conversinhas paralelas, essas brincadeiras de vocês, para vocês conversarem no WhatsApp de vocês. Oi. 125 a 129? Isso, amor. Vou deixar lá no Google Sala de Aula também, ok? Tchau. Okay. Tchau, tia. Tchau. Até a próxima aula. Tchau, tia. Fica com Deus. Vocês também. Tchau, tia. Tchau, tchau. Beijo. Agora a geografia.